Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos agora entrando em um novo tópico, um novo tema. Nessa manhã nós veremos o 7º tema, a primeira e segunda ressurreição. Amém? E o texto base para esse tema é Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Mas nós temos ainda 4 questões que eu passei na aula anterior. É isso? Vamos então ler o texto. Repito que o nosso tema agora, a partir de hoje, é o 7º tema, a primeira e segunda ressurreição. Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Oremos. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque somente o Senhor merece ser adorado. Somente o Senhor é digno de louvor e adoração. Te rendemos graças, ó Deus, por estarmos aqui. Te rendemos graças, ó Deus, pela tua grande salvação que nos alcançou na pessoa de teu Filho, Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a chegar à tua palavra com o coração sincero, com o coração aberto. Nos dê, Senhor, a capacidade de ouvir com bom grado. Nos dê, Senhor, capacidade de interpretação, de compreender com o nosso coração, de compreender espiritualmente e fazer aplicação da tua palavra em nosso cotidiano, em nosso viver, e que por nosso intermédio o Senhor seja exaltado e glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar na tua palavra, a extrair dela vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes que eu comece a tratar sobre esse tema, quero mais uma vez repetir para quem não estava presente. O nosso tema de hoje é o 7º assunto, o 7º tema, que vai tratar da primeira e segunda ressurreição. Eu comecei lendo o capítulo 20 de Apocalipse, do verso 4 ao verso 6. Mas antes que eu comece a tratar disso, vamos então aqui conferir as questões que eu passei na aula anterior. A primeira questão: que nome Jeremias dá à aflição que os judeus sofrerão na segunda metade dos 7 anos? Alguém fez? A Ana Maria fez. Tempo de angústia para Jacó. A resposta é essa. Que nome Jeremias dá à aflição que os judeus sofrerão na segunda metade dos 7 anos? Tempo de angústia para Jacó. A expressão Jacó aqui faz referência ao povo de Israel. É um tempo de tribulação para os judeus que vai acontecer na segunda metade dos 7 anos. Segunda pergunta: que selo pré-anuncia a ira do Cordeiro ou ainda o dia do Senhor? Quem fez? O 6º selo. Amém? O 6º selo, ele pré-anuncia a ira do Cordeiro. Então, o 6º selo encerra um ciclo, encerra uma dispensação. E aí começa um outro ciclo com a abertura do 7º selo.
Terceira pergunta. Em que trombeta 1/3 da água potável da terra ficará afetada? Terceira trombeta. Certo? Na terceira trombeta, haverá uma praga sobre os rios, isto é, sobre a fontes de águas puras. Então, 1/3 da água potável do planeta ficará comprometida. Isso vai acontecer na terceira trombeta. A quarta e última pergunta. Qual é o nome em hebraico do rei das criaturas do abismo e qual o significado do seu nome? Abaddon, em hebraico, significa destruidor. No grego, é Apolion. Então, a expressão que carrega, o sentido que carrega o nome Abaddon ou Apolion, é o oposto de Salvador. Então, Jesus tem o sentido de salvação. Quer dizer, Deus é salvação. Deus salva. Abaddon e Apolion têm um sentido de destruição, de destruidor. Amém? Então, vamos então entrar na nossa aula de hoje, a primeira e segunda ressurreição. Quando João teve aqui essa visão, ele estava vendo a parte final da grande tribulação. Ele estava no momento de visões sobre a batalha do Armagedon e o diabo sendo preso por 1000 anos. Então ele começa: vi também tronos. Eu fiz uma pesquisa rápida em todo o livro e a expressão vi, ela aparece mais ou menos 35 vezes. A expressão vi, vi tronos, vi. Então, ela aparece mais ou menos 35 vezes. Foi uma pesquisa superficial. É bem possível que tenha mais vezes, mas mais ou menos ela aparece 35 vezes. O que João viu? Ou o que João teve? O livro todo de Apocalipse é um livro de visões. É um livro de revelações concernentes ao tempo do fim. João teve visões proféticas. E o que seria uma visão profética? A profecia, diferentemente da história, porque a história, ela mexe com acontecimentos que já aconteceram. Quando você passa a olhar fatos presentes, você deixa de fazer história. Porque história é a narrativa de acontecimentos passados. Mas a profecia, ela não tem esse problema. A profecia não está presa ao tempo, porque Deus não está preso ao tempo. Então, Deus vê as coisas de modo atemporal. Certo? Deus, ele sabe o que será, Deus sabe o que foi e Deus sabe o que seria. Entende? Deus sabe o que seria. O que seria se Adão não pecasse? Deus sabe. Entendeu? O que seria se eu não agisse de um certo modo? Deus sabe. Então, Deus sabe o que foi, o que será e o que seria. E João aqui, ele estava exatamente dentro da ótica divina. Ele estava enxergando como Deus enxerga. E o que é basicamente a profecia? A profecia, ela fala de eventos que vão acontecer como se estivessem acontecendo ou como se tivessem acontecido. A profecia é assim. Ela fala de acontecimentos que para nós vão acontecer, mas ela fala como se já tivesse acontecido. Observe. Vi também tronos, e nestes sentaram-se. Ele não disse, e neles sentar-se-ão. Ele disse como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque para Deus já aconteceu.
Isso que está aqui, que João descreve, já aconteceu, já passou. Só que nós que estamos dentro do tempo e espaço, ainda vai acontecer. Está me entendendo? Então, muita coisa que está aqui escrita, e as pessoas entendem como se fosse predeterminações divinas, não são. São apenas revelações divinas. Antes que aconteça, Deus revela, com o propósito de que nós, quando acontecer, creiamos nele. Então, João aqui estava tendo essas visões dentro da ótica divina. Por isso que ele escreve: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ele está aqui fazendo uma referência ao capítulo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E no capítulo 4, ele é arrebatado ao céu, e ele vê um trono, e ao redor do trono, 24 tronos. E neles assentados, 24 anciãos. Então, aqui ele está se referindo a esse fato. Quem são esses que recebem a autoridade para julgar? São os santos arrebatados. Então, ele está aqui fazendo uma referência aos santos por ocasião do arrebatamento, que receberão novas atribuições no céu. A igreja no céu estará encarregada de administrar o processo final de redenção da terra e os juízos de Deus. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. O que é que ele viu aqui? Ele viu os santos que foram martirizados durante o período da grande tribulação. Ele teve essa visão. E por que é que essas pessoas morreram? Elas morreram exatamente por isso. Por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Ele completa: tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui ele descreve essa visão como se já tivesse acontecido. Eles reviveram. Ele não escreve, eles reviverão. É claro e evidente que para nós isso ainda vai acontecer. Mas na descrição aqui que ele faz, ele está enxergando na ótica de Deus. E já aconteceu para Deus. Quem são esses? São os santos martirizados durante a grande tribulação. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Observe que aqui faz menção ao termo primeira ressurreição, mas não menciona a segunda ressurreição. Mas, por inferência lógica e pela análise de outros textos, fica bem claro que haverá uma segunda ressurreição. Certo? E está aqui no texto. Os restantes dos mortos não reviveram. O entendimento lógico é que eles, após os 1000 anos, serão ressuscitados. Certo? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala de uma ressurreição para condenação. E esse ensino sobre a ressurreição dos mortos estava muito bem consolidado na mente dos judeus. Eles tinham esse ensino muito bem definido sobre a ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo fala em suas cartas, em seus livros, com muita propriedade sobre isso. Eu vou apenas citar um dos textos que Paulo fala sobre isso. Vamos ler Atos 24:15.
Eu vou começar lendo alguns versos antes, para que possamos ter uma compreensão melhor. Aqui Paulo estava apresentando a sua defesa diante dos seus acusadores. Eu vou ler do verso 14, então. Diz assim: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm. Ele está falando de uma doutrina que era comum, tanto a ele como agora cristão, tanto aos fariseus que estavam ali presentes, certo? Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes, os que estavam ali presentes, que eram os fariseus, também a têm. De que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, por inferência lógica, na análise de Apocalipse 20 e de alguns outros textos, fica muito claro, apesar de não ter aqui nessa narrativa de Apocalipse 20 a expressão segunda ressurreição, mas fica claro que haverá uma segunda ressurreição. Amém? E essa segunda ressurreição, ela está vinculada ao que João aqui descreve como a segunda morte. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E o que seria, então, a segunda morte? Ele vai dizer, capítulo posterior, que a segunda morte é o lago de fogo. E os que participarem, então, da primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder sobre esses. O que fica bem claro é que os que participarem da segunda ressurreição serão atingidos e afetados pela segunda morte, que é o lago de fogo. Amém? Toda a construção dessa doutrina, ela vai sendo desenvolvida ao longo do Antigo Testamento e vai ser completada exatamente no Novo Testamento. A crença entre os judeus era de que a ressurreição dos mortos seria geral. Certo? A crença era de que todos, justos e injustos, seriam ressuscitados num único dia. Certo? Seria geral. E os justos receberiam recompensa, receberiam a vida, e os injustos a morte eterna. Só que a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Os ensinos e as doutrinas do Antigo Testamento, elas são completadas com o surgimento do Novo Testamento. O Novo Testamento lança luz sobre as doutrinas e ensinos do Antigo Testamento. Então, nós não podemos fazer uso de textos isolados para consolidar uma doutrina. Precisamos considerar todo o cânon bíblico. Certo? Então, como eu disse, os judeus, eles tinham em mente essa doutrina, né, muito bem consolidada sobre a ressurreição dos mortos, mas eles não tinham conhecimento da ressurreição dentre os mortos. Certo? Para eles, e isso iria acontecer de uma vez só. E aqui eu começo a destrinchar sobre esses dois tipos de ressurreição. A primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, quem quiser, porque não está aqui, eu não vou mandar para vocês, pode escrever aí. A primeira ressurreição
ela não acontece em um evento único. A primeira ressurreição, ela não acontece em um dia só. Ela acontece em diferentes períodos, em vários estágios. Primeiro, a primeira ressurreição descreve a ressurreição dos justos em diferentes períodos. Primeiro, inclui a ressurreição de Cristo. Há muitos textos, e Paulo ele vai usar muitas das suas cartas para falar sobre esse assunto, e ele vai dizer que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Tá certo? Ou seja, ele é o primeiro da ressurreição para a imortalidade. Evidentemente que antes deles, muitos ressuscitaram, mas para morrerem de novo. Certo? Mas a ressurreição para a imortalidade, ele foi o primeiro. Então ele é a primícia dos que dormem. Vamos ler, eu vou ler apenas um texto, que está em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 23. Para ficar mais claro, eu vou ler do verso 20. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. O que é que fica claro aqui? Que a primeira ressurreição não acontece em um evento único. Ela acontece em diferentes períodos. Certo? Primeiro, Cristo. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. É o primogênito dentre os mortos. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. Isto é, a primeira ressurreição inclui a ressurreição dos que são de Cristo quando ele arrebatar a sua igreja. Então, o arrebatamento é a primeira ressurreição. É um evento, é um período dentro da primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Os vivos serão transformados. E os mortos serão ressuscitados. Então, o arrebatamento é mais um período dentro desse tipo de ressurreição. Certo? A primeira ressurreição inclui Cristo e inclui os que serão arrebatados por ele, os que são de Cristo. A primeira ressurreição inclui a ressurreição das duas testemunhas, cujos corpos ficarão nas ruas. Apocalipse 11, 11. Leiamos. Apocalipse 11, 11. Para ficar mais claro, então vamos ler alguns versos antes. Vamos ler então do verso 7 em diante. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Como é que será isso? Pessoas de todas as nações, tribos e línguas assistirão um evento que vai acontecer exatamente em Jerusalém. Como é que as pessoas do mundo inteiro assistirão isso? Pela internet. Então, muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados.
Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então aqui nós temos mais uma palhinha sobre a identidade das duas testemunhas. Serão dois profetas. Amém? Versículos antes vão dizer que são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Mas isso é para a próxima aula, para o próximo tema. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então aqui é mais um estágio, certo? Desse tipo de ressurreição. Então observe, e os textos deixam isso com muita clareza, que a primeira ressurreição não acontece num evento de um dia só. Ela acontece em vários estágios. Primeiro, o Senhor Jesus, sendo o primeiro da ressurreição. Depois, os que serão arrebatados. E agora, as duas testemunhas. E por fim, a primeira ressurreição inclui a ressurreição das duas... inclui a ressurreição dos santos mortos na tribulação, que foi o texto que nós começamos a ler aqui. Apocalipse 24. Vi ainda as almas dos decapitados. Eu quero dar aqui uma pausa aqui nessa expressão aqui. Vi ainda as almas dos decapitados. Com que tipo de morte as pessoas que serão martirizadas durante a grande tribulação sofrerão? Elas serão mortas pelo método de decapitação. Isso te faz lembrar alguma coisa? Pensa aí. Nós estamos no século 21, com armas modernas, ultramodernas. E João teve a visão dos mártires sendo mortos por decapitação. Estado Islâmico, isto é um perfil dos movimentos islâmicos. Matar os seus inimigos, os infiéis, por decapitação. Aqueles que confessam Jesus, na visão deles, são dignos de morte por decapitação. Isso também é mais um assunto para a próxima aula, certo? Ou seja, eu estou muito bem inclinado a acreditar que o anticristo não virá da Europa. O anticristo não será romano, não será europeu. Ele virá do Oriente Médio. A base do seu reino será o Oriente Médio. E o Oriente Médio hoje, na atualidade, ele é composto de nações muçulmanas, islâmicas. Portanto, o anticristo será islâmico, muçulmano. E esse é o tipo de morte que os santos sofrerão. Certo? Isso eu vou abordar depois, mas uma das doutrinas básicas do Islã é dizer que Deus não é um pai. Deus não tem um filho. E um cristão dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é uma blasfêmia digna de morte por decapitação. Sabiam disso? Dizer que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é uma blasfêmia digna de morte por decapitação. E é o que eles fazem. Tá certo? E o ponto essencial da fé cristã é dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E estes sinais, né, muitos outros milagres foram registrados, foram feitos, mas estes foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o ponto básico da fé cristã é declarar que Jesus é o Filho de Deus. Coisa que eles repelem, que eles
abominam e persegue aqueles que eles consideram infiéis por causa disso. Então, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Observe que, por que é que eles são mortos? Porque eles confessam Jesus, porque eles creem na palavra, porque eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, a ressurreição dos martirizados aqui, certo? É mais um estágio desse tipo de ressurreição, que perfaz a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela descreve vários estágios, tá certo? E isto não acontece em um evento de um único dia. Acontece em diferentes períodos. A segunda ressurreição, muito embora não apareça aqui no texto, por inferência lógica e pela análise de outros textos, até porque Jesus ensinou sobre isso, ele fala de uma ressurreição para juízo, nós podemos dizer que haverá uma segunda ressurreição. Aí sim, os restantes dos mortos, como diz João aqui, que não reviveram, após os 1000 anos, serão ressuscitados para condenação eterna. Então, de um modo geral, o que é que nós podemos depreender aqui? A primeira ressurreição, que acontece em vários períodos, em vários estágios, ela vai até o início do milênio. Então, eu posso dizer que a primeira ressurreição, que acontece em diferentes períodos, ela se processa ou ela acontece até iniciar o milênio. Depois dos 1000 anos, então, dos 1000 anos, os mortos ímpios, os incrédulos, serão então ressuscitados para juízo, para receberem a sua sentença. Certo? Eu, por exemplo, já poderia terminar a minha aula aqui, mas falta mais ainda um pouquinho aqui. Eu trouxe aqui um trecho, um pequeno trecho de um dos artigos do irmão Natan Rufino, quando ele fala sobre esse tema. Ele colocou assim: sendo a Bíblia uma revelação progressiva, o entendimento que as Escrituras oferecem sobre a ressurreição só fica completo quando unimos os pontos fundamentais dos textos principais, desde o Antigo Testamento até o final do Novo. Os judeus pensavam que os mortos ressuscitariam todos de uma vez só, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. De fato, até mesmo alguns cristãos ainda hoje continuam pensando assim por causa do uso de alguns textos isolados. Então, por incrível que pareça, ainda há pessoas hoje cristãs que acreditam assim, desse modo, que haverá uma única ressurreição de justos e injustos, por causa de alguns textos que são isolados. Por exemplo, Daniel 12, 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, ao fazer análise desses textos isolados, nós podemos ficar com a impressão de que haverá uma ressurreição geral, mas
ao estudar, ao fazer um estudo sistemático, isto é, considerar esses textos à luz de todo o cânon bíblico, fica evidente que haverá um espaço de 1000 anos entre os dois tipos de ressurreição. Nós estamos aqui tratando de tipos de ressurreição, de modalidades de ressurreição. O que se enfatiza nesses textos não é o tempo, mas é o destino. O que se dá ênfase aqui nesses textos não é o tempo em que isso vai acontecer, mas é o destino. Os que praticarem o bem serão ressuscitados para a vida eterna, destino. Os que praticarem o mal serão ressuscitados para a condenação eterna, destino. Então, o que se enfatiza nesses textos não é o momento da ressurreição, mas é o destino. João 6,40. Diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Certo? E aí as pessoas pegam esse texto, por conter a expressão no último dia, e aí entendem que haverá uma única ressurreição. Certo? Mas a expressão último dia é um termo escatológico que aparece em vários textos e não significa acontecimentos de 24 horas. O último dia fala de acontecimentos que acontecem dentro de um processo. Não se refere a um fato de um único dia, mas de vários acontecimentos que acontecem ao longo da história. O que realmente textos como estes ensinam não é que todos ressuscitarão num único dia ou de uma só vez, mas que existem dois tipos de ressurreição, uma para a vida e outra para juízo. Esses tipos de ressurreição aparecem em diversos lugares das Escrituras, mas nem sempre são chamados da mesma forma. Então, quer dizer, por exemplo, aquilo que nós chamamos, e está lá escrito, de primeira ressurreição, aparece em muitos textos com outros termos. Por exemplo, o texto que nós lemos agora, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Então, aquilo que se denomina primeira ressurreição, certo? Aqui recebe o nome de ressurreição da vida, certo? E a segunda ressurreição, logo a seguir, ele fala: os que praticarem o mal, para a ressurreição do juízo. Então, fica bem claro sobre esses dois destinos. Então, a expressão primeira ressurreição aparece com outros termos. Aqui, ressurreição da vida. Mais um texto. Lucas 14, 13 e 14. Lucas 14, 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então aqui aparece uma outra expressão para o mesmo tipo de ressurreição. A ressurreição da vida é a ressurreição dos justos. A ressurreição da vida e dos justos é a primeira ressurreição. Queres recompensa? Pratique o bem àqueles que não podem te recompensar. Certo? A tua recompensa, porém, será na ressurreição dos justos. Então, outra expressão, Daniel 12, 2. Já lemos aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna,
Então, a ressurreição dos justos é a ressurreição para a vida eterna. E a segunda ressurreição é a ressurreição para vergonha e horror eternos. Outra expressão, Marcos 9, de 9 a 10. Marcos 9, de 9 a 10. Diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Aqui, isso acontece depois do Monte da Transfiguração. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos não entenderam. Os discípulos não sabiam fazer diferença entre a ressurreição dos mortos e o ressuscitar dentre os mortos. Para eles era uma nova revelação, porque na visão deles, na mente judaica, só haveria uma ressurreição, uma única ressurreição, uma ressurreição geral. E aqui o Senhor fala, olha só, não comente sobre essas coisas, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E eles ficaram indagando uns aos outros. O que seria isto? O ressuscitar dentre os mortos. E o apóstolo São Paulo, ele vai também falar sobre isso. Aliás, ele fala isso de modo muito amplo em suas cartas. Mas eu vou aqui citar um texto que ele usa e fala disso. Filipenses 3,11. Para ficar completo, para ficar mais claro, eu vou começar a ler esse capítulo, esse texto, a partir do verso 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Verso 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele se esforçava de tal maneira, de modo que ele alcançasse a ressurreição dentre os mortos. E o que seria a ressurreição dentre os mortos? A ressurreição dentre os mortos refere-se às pessoas que ressuscitam dos mortos e os outros mortos continuam lá. Isto é que é ressuscitar dentre os mortos. Tá certo? Então, Cristo é as primícias dos que dormem, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou para a imortalidade e os outros mortos continuaram lá. Certo? O ressuscitar dentre os mortos, evidentemente, deve ser a primeira ressurreição. Deve ser entendido como a ressurreição dos justos. Por quê? Tais pessoas ressuscitam e os outros mortos continuam lá. Então fica muito bem claro que a primeira ressurreição, ela não acontece em um único evento. Ela acontece em vários estágios. Tá certo? A começar pelo Senhor Jesus. Amém? Então, esses são alguns termos que aparecem na Bíblia que descrevem a mesma modalidade de ressurreição. Nós estamos aqui tratando de tipos de ressurreição.
que não fazem referência ao tempo, mas ao destino. E em Apocalipse, o ensino sobre a doutrina da ressurreição fica completo, certo? Se não fosse o livro de Apocalipse, nós teríamos a mesma visão que os judeus tiveram. Nós teríamos a visão de uma ressurreição única. Todos seriam ressuscitados, os justos para a vida eterna e os injustos para a condenação eterna. Amém? Tendo este entendimento, fica mais fácil classificar de qual ressurreição uma pessoa ou grupo de pessoas faz parte. Por exemplo, de qual ressurreição Cristo fez parte? Da primeira. De qual ressurreição os mortos em Cristo, na ocasião do arrebatamento, farão parte? Da primeira. De qual ressurreição os profetas do Apocalipse 11 farão parte? Da primeira. De qual ressurreição os decapitados por causa de Cristo durante a tribulação farão parte? Da primeira. Então, a ressurreição dos justos inclui todos os que em qualquer ocasião tenham sido ou venham a ser vivificados para a vida eterna. O destino, não o tempo, determina a que parte do plano de ressurreição algum acontecimento deve ser atribuído. Então, o que é que fica claro? É que, à luz do Novo Testamento, a primeira ressurreição acontece em períodos diferentes, em vários estágios, até se iniciar o milênio. E a segunda ressurreição, certo? Que é a ressurreição para juízo, acontece depois dos 1000 anos, onde os ímpios, onde os incrédulos, os que não foram salvos, serão ressuscitados para receberem a sua sentença. Concluindo então, a primeira ressurreição, portanto, inclui Cristo e todos os que verdadeiramente morreram na fé, embora ressuscitem em diferentes momentos. A primeira ressurreição é uma só, porém ocorre em mais de um estágio. Os que não fizerem parte da primeira ressurreição, que completa seus estágios antes de se iniciar o reino milenial de Cristo, ficará para outra ressurreição, depois do milênio, que é a volta à vida dos mortos que morreram em seus pecados para receberem a sua sentença. Fica mais fácil entender se pensarmos simplesmente que a primeira ressurreição inclui Cristo e os salvos por ele, e a segunda ressurreição inclui os perdidos. Por isso, Daniel fala das duas, porém ali não menciona que elas estão separadas por 1000 anos. Ficou aqui alguma dúvida sobre isso? Então, fica fácil hoje a gente enxergar assim. Por quê? Essa construção toda sobre essa doutrina, ela vem sendo desenvolvida. Por quê? Toda revelação é progressiva. Então, é por isso que eu não posso considerar textos do Antigo Testamento sem fazer uma análise completa, sem fazer uma análise sistemática. Por quê? O Novo Testamento é que lança à luz as doutrinas que começaram a se desenvolver, a se revelar no Velho Testamento. Certo? Se não fosse por esse texto, nós também creríamos que a ressurreição dos mortos aconteceria em um evento só. Mas fica bem claro que esses dois tipos de ressurreição são espaçadas por 1000 anos. Uma observação final. Baseados em alguns textos, muitos acreditam que a ressurreição dos justos do Antigo Testamento, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, acontecerá
após a grande tribulação. Ou seja, no final, certo? Eles fazem separação entre os santos do Antigo e separação entre os santos do Novo Testamento. Eu, porém, não acredito assim. Vou explicar por quê. Os santos do Antigo Testamento, que foram salvos, evidentemente, eles não foram salvos pela lei. Ninguém foi salvo pela lei. Ninguém será salvo pela lei. Eles foram salvos, assim como nós, também pela fé. Eles foram salvos na expectativa, na fé e na esperança do Messias que viria. Certo? E nós somos hoje salvos pela fé no Messias que já veio. Para eles, a redenção era uma expectativa. Era algo a ser cumprido. Para nós, já foi cumprida. Para nós, a redenção é uma realidade. E é por este fato que eu acredito que os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento foram salvos pela fé em Cristo. Eles tendo uma visão futura. E nós, agora, olhamos para trás, olhamos para a cruz. Então, os mortos em Cristo, os santos do Antigo e do Novo, serão ressuscitados, na minha visão, na minha crença, na ocasião do arrebatamento. Amém? Essa diferença de visão, isso não vai afetar o fato de você ser salvo ou não. Existem coisas que não são essenciais. Tá certo? Nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. Nas coisas que não são essenciais, nós temos liberdade. E em tudo, há que haver caridade, amor, respeito. Amém? Então, eu aqui encerro então essa... Eu acho que esse foi o único ponto, o único tema que eu ministrei em uma única aula, né? Na próxima aula, então, nós vamos então entrar no o anticristo, o domínio do anticristo. Amém? Se quiserem se antecipar sobre este respeito, comecem a ler Apocalipse 13, que fala sobre o surgimento desse império, desse reino final. E do aparecimento desse homem, que é chamado com muitos termos na Bíblia. Gog, Magog, homem da iniquidade, filho da perdição, anticristo, besta e outros nomes. Amém? Estamos encerrados.